Vamos discutir agora um assunto um pouquinho polêmico. Diferenças e igualdades dentro da escola. Porque nos últimos tempos nós temos uma certa discussão sobre a multiculturalidade, o multiculturalismo dentro das escolas e algumas discussões sobre o que é ou não é o politicamente correto. Esse conteúdo vai exigir de vocês uma leitura, um aprofundamento nos materiais que estão presentes, nos conteúdos que estão presentes no ambiente virtual, e procurem também outras fontes para que vocês possam completar a informação e construir um saber aprofundado sobre essa discussão, que é um pouco complicada, porque ela vai mexer com crenças, ela mexe com preconceitos, ela mexe com valores, e, ao mesmo tempo, enquanto professores e aqueles que estão se formando também para ser professores, devem justamente aprender a lidar com diferenças e igualdades dentro do cenário educacional. Novamente, a ideia em que eu insisto, planejamento. E o planejamento escolar aqui é de suma importância. Você tem que conhecer quais são as pessoas, quais são os alunos, quais são as suas origens culturais, quais são os comportamentos, o estilo sociocomportamental desses alunos, para que, justamente, no seu planejamento de trabalho, você não encontre determinados problemas na aula. Vejam só. Na regra aí, número 1, que eu apenas trouxe como ilustração, ali embaixo está escrito, os alunos estão falando, nós não prestamos atenção em coisas chatas. De um primeiro momento, a gente vê os alunos todos muito bem, assim, eles estão conversando, é o aviãozinho que joga, é o outro com seu fone de ouvido, um dormindo, e o desenho da professora é aquele estereótipo da professora chata, da professora. Eu não me sinto assim. Eu não me sinto um professor dessa maneira. Mas os alunos, o que eu quero ressaltar aqui é que os alunos, atualmente, têm coragem de dizer isso para a gente. É desrespeito? Não. São novas gerações que estão vindo por aí e que não é que nós vamos permitir que haja uma determinada liberdade extrema, excessiva, em que as esferas de confortabilidade, de respeito profissional e também entre as pessoas, essas esferas sejam quebradas. Mas a meninada que está vindo e os jovens, eles nos confrontam, eles nos enfrentam, e você tem que estar preparado, não para revidar, mas para responder com outras maneiras de estar ensinando e de estar junto com eles. Isso é importante. As tecnologias vão auxiliar bastante, e o nosso desafio, vocês podem ler aí junto comigo, é trabalhar de maneira respeitosa e com segurança nos conteúdos, métodos e técnicas, tanto abrangentes quanto específicos, quando o universo dos alunos na sala de aula é heterogêneo. Por que essa minha preocupação? Com todo o movimento de globalização, a grande ideia é que o mundo era uma aldeia global. Vejam a imagem aí, que bonita. Toda essa cor da Índia é bem ilustrativa, parece assim, a unidade entre todos. E a globalização quis trabalhar isso culturalmente porque era lucrativo, né? Você ter os mesmos produtos, ter segmentos de mercado, segmentos de consumo, e tudo dentro de uma certa lucratividade e uma certa cultura comum a todos. Só que o grande problema são as diferenças que surgem. Porque você pensa, o mundo existe uma grande diversidade e nós temos que respeitar isso. Isso, em termos de grande propaganda e propaganda política, funciona muito bem. Mas como é que funciona no dia a dia? Esse é o desafio dentro da sala de aula. Não é apenas dizer, todos somos diferentes, somos diversos, mas como se pode trabalhar com essa diversidade especificamente? Não é essa montoeira de corpos, não é
esse carnaval que está aí, essa festa de braços. Mas é algo mais profundo. E muito menos esse jogo de montagens com faces, com rostos diferenciados ou com tipos folclóricos. Isso é um multiculturalismo conservador. Porque, de fato, como é que nós vamos lidar com as crianças que vêm de famílias homoparentais, heteroparentais, monoparentais? Como é que se trabalha com uma criança ou um jovem que diz, eu tenho 2 pais? Aí você vai pensar, bem, somos de 2 casamentos, os pais são separados, né? E então ele tem um pai e uma mãe. Aí na saída da escola você vê que são os 2 pais, ou as 2 mães, ou apenas a criança e a mãe, a criança e o pai. Quer dizer, uma família nuclear ali, muito pequena. E com todas as diferenças. E você não vai poder dizer, nossa, é o filho de 2 homens, é o filho de 2 mulheres. É o filho... Cuidado, o mundo está mudando. E isso é importante, que na didática nós saibamos quais são os conteúdos que se tem e que saibamos trabalhar com esses alunos, respeitando a todos. Da mesma maneira, a questão da homofobia dentro da escola. Quer dizer, não é levantar bandeira de homofilia ou de heterofilia, mas quanto ocorre de violência dentro das escolas. A gente tem que começar a observar isso. E é uma violência que é verbal, ela é física, ela é psicológica, com todas as pessoas, com tudo aquilo que escapa ao que nós pensamos que é normal. Aí mora o perigo. Da mesma maneira com as diferenças religiosas, ou com as riquezas religiosas. Vejam aí, pelos lápis que nós temos, há uma representação de determinados grupos religiosos, ou confissões, ou blocos de religiões pelo mundo afora. E aí, para nós que vivemos num país que é multiforme como o Brasil, que temos os grandes blocos de religiões, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, e também temos as religiões que possuem corpus doutrinário, ou toda uma corporeidade doutrinária de origem africana, ou de origens africanas. E tudo isso tem que estar ali convivendo. Não é porque eu sou cristão que eu tenho que olhar o meu aluno muçulmano de uma maneira diferente, ou o meu aluno que vem, que professa, que vive dentro do candomblé. Eu não posso olhar com esse olhar negativo, ruim, e nem dizer, esse conteúdo não vai ser trabalhado porque é de uma cultura estranha. Vocês já imaginaram trabalhar em determinadas análises de texto, determinadas histórias do candomblé? Os embates que Nhançã tinha? Para algumas pessoas vão dizer, nossa, mas isso é sacrilégio. Mas sacrilégio de quem? Não estou fazendo apologia, mas é um olhar mais atento que se deve ter e que se tem que respeitar e também conhecer. Preconceito só é quebrado quando se conhece, porque preconceito é sinônimo justamente de ignorância. Depois, o bullying que ocorre nas escolas, que não é brincadeira. E o bullying ocorre de aluno para aluno, de aluno para professor e de professor para aluno. Quando os alunos de determinadas escolas olham para o professor, eu não quero aquele professor me dando aula. Fazem um abaixo-assinado ou uma carta qualquer e enviam para qualquer outra liderança da comunidade escolar e o professor, sem defesa, pode simplesmente ser exonerado ou demitido ou qualquer outra coisa. E os alunos ficam incólumes. Ou determinados professores que olham para 1, 2, 3, 4 alunos diferenciados dentro da sua turma, ele olha diferenciadamente e ele faz um bullying de docência em que
ele dá atenção a todos os outros. E aquele aluno é sempre o último a se perguntar algo. E o aluno é utilizado sempre como um exemplo negativo. Isso é bullying. Isso fere, isso dói. Então, esses processos nós temos que saber justamente ter a sensibilidade, ter leitura, ter discussão, enfrentá-los num aspecto didático. E aí vem, vocês vão olhar aí a piadinha, que no fundo ela tem uma briga muito feia. O primeiro pinguim diz, sei não, toda essa discussão sobre cotas raciais está me fazendo esquecer que somos todos pinguins. E o outro? E não é que você tem razão? Ultimamente venho tendo crise de identidade e pensando que sou o ouro branco e você o serenata de amor. Vocês lembram das marcas de chocolates, né? De bombons? Então, de tanto pensar que somos diferentes, nós estamos esquecendo que nós somos iguais enquanto seres humanos. E a premissa básica para se respeitar o outro é quando eu me reconheço também nele. Caso contrário, o outro sempre será um estrangeiro para mim e eu também vou ser um estrangeiro para mim mesmo. Porque a imagem que o outro tem de mim, o outro é o meu espelho. É ele quem diz quem eu sou. É algo filosófico? Claro. Mas é algo extremamente importante que nos auxilia. E aí, o tema é profundo e eu espero que dê bastante discussão no fórum para dar uma mexida didática com essa nossa aprendizagem.